Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da RH+. E o projeto da RH+, eu já falei para vocês, se não se lembram, se vocês não viram, clica no link aí para você ver. Então, como eu falei, a RH+, sempre vai falar um pouquinho sobre espaços de fala também. E esse é um quadro que eu resolvi que eu nomear como Mais Voz, que é para dar espaço para a voz de pessoas que aí não tem tanto espaço ainda na nossa cidade, no mercado de trabalho, para a gente entender também um pouquinho. Então, a gente vai conversar com a Emily, uma amiga minha, psicóloga, feminista, do RH. Então, a gente está todos em casa aqui, tudo em família. Então, a gente vai começar esse papo agora com a Emily. Emily, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Obrigado por ser minha primeira entrevistada. Só amigo que faz essas coisas para mim, né? Obrigado, viu, Emily? Palmas Cobaia, para né? Emily. O editor coloca palmas aí, editor. Muito bom, né? Editor, no caso, eu. Então, primeiramente, obrigado por você ter aceito de novo. E eu queria começar esse vídeo perguntando um pouquinho, perguntando não, pedindo para você se apresentar um pouquinho, falar de você, falar assim um pouquinho da sua história e tudo mais, por favor. Certo. Bom, eu sou a Emily Policeno. Eu sou psicóloga, tenho uma pós-graduação em psicologia do trabalho, atuo em RH já tem um tempinho. E, bom, tô em Curitiba tem um ano, fez um ano mês passado. Ó. Verdade. Sou natural do Mato Grosso, então tô longe de casa. Eu esqueci de falar uma função sua, um papel seu, que você é mãe do Fritz. Né? É muito importante falar sobre isso, né, o Fritz. Sou mãe do Fritz, que tá dormindo aqui, inclusive. Vamos Ah, torcer para ele não atrapalhar. legal. Emily, então vamos começar um pouquinho falando da sua história, né? Você falou que veio do Mato Grosso, né? Uma cidade, eu me lembro que é uma cidade pequena, né? Paranatinga, acertei. Uhum, isso mesmo. E eu também sei da sua história um pouquinho, né? Porque a gente conviveu durante algum tempo juntos, trabalhando juntos. Você foi criada pela sua mãe, pela sua avó, sempre com figuras femininas dentro de casa e tudo mais, né? Quando que você começou a notar, assim, na sua vida, esse poder feminino, assim, dentro da tua casa, né? Porque sempre era a avó e a mãe ali. E quando você Uhum. percebeu que lá fora, na sociedade, assim, né? As pessoas não viam, não tinha esse mesmo olhar que você. Se teve algum momento que você falou, nossa, como é diferente as pessoas olharem desse jeito para a mulher, né? Você sofreu, tipo, algum comentário maldoso por causa dessa configuração familiar, às vezes, também? Como que foi, assim, mais ou menos, a tua história? Até você descobrir que essas mulheres tinham poder, assim, né? E que não era tão igual, assim, na sociedade, assim. Eu acho que para mim isso sempre foi muito natural, né? Então, enfim, eu fui descobrir que a minha família era diferente quando entrei na escola e eu vi que a família das pessoas, das outras crianças era diferente da minha. Mas assim, isso sempre foi muito tranquilo para mim. Então, realmente, eu acho que eu fui aprendendo aos poucos que o papel da mulher na sociedade era diferente daquele que eu via na minha casa, né? Então, que geralmente as mulheres tinham menos voz, que geralmente algumas coisas que a gente fazia que para mim era muito natural, nem sempre era papel de mulher, né? Vou usar as aspas aqui porque não acredito que isso exista. Sim. Mas isso foi algo muito. Foi acontecendo aos poucos. E eu entendo, assim, que foi realmente de acordo com que eu fui crescendo e convivendo com outras pessoas que eu fui entendendo isso. Porque, para mim, eu nunca tive. Até porque na minha família, enfim, não ter sido criado com meu pai, enfim, não ter essa figura masculina, nunca foi um problema. Isso foi uma coisa que dentro da minha casa a gente sempre falou com naturalidade. Até às vezes eu brinco, faço piada com isso, tipo, não tenho problemas, né? Então, sempre foi muito tranquilo. E aí eu precisei aprender que para as outras pessoas não era assim. Tanto que muitas vezes eu comentava por ser muito normal e tranquilo, e eu via que a reação das outras pessoas era diferente, de tipo, nossa, mas tá tudo bem, sabe? Então, eu não sei dizer um momento em que eu aprendi isso, mas eu fui descobrindo aos poucos que as coisas eram diferentes e nem sempre de uma maneira muito legal, né? Mas de maneiras, às vezes, até simples, assim. Fala também, assim, um pouquinho, Emily, como que você chegou, né? Você falou da tua escola e tudo mais. E daí
na faculdade você também teve acesso a outros milhões de mundos, assim, também chegar a algumas conclusões. Mas como que você chegou até o RH, assim, né? O que isso tem a ver com também a tua forma de criação? Isso tem a ver com alguma questão, uma questão de propósito sua também, o RH hoje? De que forma você chegou no RH? Assim? Eu acho que, como tudo na vida, foi construído também, assim. Eu não cheguei, a psicologia não foi minha primeira opção, foi uma coisa que eu tinha um pouco de dúvida e aos pouquinhos eu fui chegando, né, nessa certeza, entrei na faculdade, descobri que eu gostava muito disso e, enfim, na psicologia a gente aprende basicamente a não julgar o outro nunca, independente do que ele faça. O primeiro trabalho, quando eu me formei, foi na psicologia social, então eu fui trabalhar em CRAS, mas a minha mãe, quando eu era pequena, teve escritório de contabilidade. Então, assim, eu cresci num escritório, né? Eu lembro de brincar e sentar na mesa, desenhar, usar o Paint no computador do escritório, sabe? Então, assim, eu acho que mesmo sem ser óbvio, assim, era um ambiente muito comum para mim, né? Então, isso fica com a gente de alguma forma. Então, quando eu tive a oportunidade de trabalhar em RH e de ver o que era o RH no dia a dia, eu descobri que realmente era isso que era para mim, que para mim fazia muito sentido, mesmo tendo uma certa um certo preconceito até dentro da profissão, né? Porque às vezes na psicologia a gente ouve isso, que quem vai pro RH é porque, sei lá, é mais fácil, vai ganhar mais dinheiro, alguma coisa assim. Mal sabem eles. Sabe de nada. Ai, gente. Mas eu descobri, assim, que é uma coisa... Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu acredito muito. As pessoas passam grande parte da vida no trabalho. Muita gente passa mais tempo trabalhando do que em casa com a família, né? Então, por que não olhar para o bem-estar do ser humano nesse momento? Por que não valorizar ainda mais essa vivência e dar mais qualidade de vida? Enfim, tudo isso, para mim, faz muito sentido. Eu entendo, sim, como um propósito, né? Você perguntou se era meu propósito. Eu entendo Uhum. que é, sim, meu propósito. Faz muito sentido para mim. E da mesma forma como para mim é importante trabalhar e saber que eu estou bem no meu trabalho e sair do meu trabalho sentindo que aquilo faz a diferença na vida de alguém. Eu quero contribuir para que as pessoas tenham esse mesmo sentimento também quando elas saem do trabalho delas. Enfim. Legal. Então, eu vou partir agora para algumas coisas mais específicas, assim, para a gente falar um pouquinho da mulher no mercado de trabalho, que seria o nosso tema hoje aqui, né? Eu vi alguns dados, assim, de que depois da Segunda Guerra Mundial, que as mulheres começaram a poder ter espaço no trabalho. Lá naquela época eram, tipo, 16% das mulheres se candidatavam às vagas e iam para o mercado de trabalho, né? Hoje o cenário no Brasil é totalmente diferente, né? Hoje no Brasil as mulheres são as que têm mais formações, assim, que os homens são 25% maior que os homens em formação de ensino superior, né? Mas assim, uma vaga de emprego, né, que lhe postam, um homem precisa atender 30% da vaga para ele conseguir aquela vaga, a mulher precisa atender 95% para ter aquela oportunidade, né? A gente ainda tem muitas coisas assim do passado ainda que são visões antiquadas mesmo da mulher no mercado de trabalho, tem muito preconceito ainda por causa do Uhum. gênero mesmo, né? A gente tem um número muito inexpressivo de mulheres em lideranças, em diretorias e tudo mais, né? Isso piora quando a gente amplia essa visão para mulheres negras também, por exemplo, né? Isso é bem importante pontuar, porque, né, você traz um contexto de vida seu, onde você tem o teu contexto de vida, que nasceu numa cidade menor, mas também é uma mulher branca e tudo mais, né, do que uma mulher negra, que às vezes nasceu numa periferia e não tem acesso ao estudo, é totalmente diferente o cenário ainda hoje, né? Com certeza. Então, são coisas que é bem legal a gente pontuar. E as mulheres são a Sim. maior população ativa dentro do mundo, elas são mais 50%. Então, assim, por que você acha que ainda é tão difícil, mesmo com mais estudos, né, com mais pessoas, com mais mulheres no mercado, as mulheres estarem assumindo cargos de liderança hoje no mercado de trabalho? Uhum.
Eu entendo que a gente carrega uma herança histórica mesmo, né? Você falou que as mulheres são 25% tem mais estudo, né, do que os homens, enfim, se eu não me engano, mais pós-graduação, etc. E mesmo assim elas recebem menos do que os homens fazendo as mesmas Uhum. funções. Então, a gente carrega a história, né? Enfim, até 1962, as mulheres não casadas, elas não podiam trabalhar sem autorização dos maridos. Então, Pude votar sem autorização dos maridos também. a gente não podia votar. Então, assim, nós ainda somos menos representadas, né, no Congresso, enfim, em tudo né, os lugares onde decidem a nossa vida, digamos assim, as leis e aquilo que interfere diretamente, né, no nosso dia a dia, nós não estamos, ou quando estamos, somos muito poucas. Então, a gente carrega esse histórico, né? Infelizmente, isso ainda vai demorar. Existem alguns estudos que falam aí que a gente vai levar quase 200 anos para atingir igualdade entre os gêneros, né? E aí a gente está falando aqui só de homem e mulher, não vamos nem abrir outras questões que As outras questões. vai demorar muito mais. Uhum. E assim, é gravíssimo, mas é a história, o que a gente carrega. Eu vi uma mulher falando numa entrevista, ela falando sobre um contexto de herói, né? Porque o nosso líder geralmente é aquilo que a gente considera herói, né? E ela fala que esse contexto sempre quando a gente fala de um herói ou de uma grande liderança, geralmente vai para o público masculino, assim, né? Talvez essa figura ainda tenha muito a ver com isso, né? Porque a gente estereotipa o nosso herói como um homem, né? Tipo, né? E não esquece que hoje, né, tem as mulheres também super-heroínas aí, tem muito, né? E eu acho que tem uma questão, assim, de como a gente lê certos comportamentos. Então, quando um homem é firme, ele defende uma ideia e ele coloca essa ideia, ele tá sendo firme, ele tá sendo congruente, ele tá defendendo aquilo que ele acredita. Quando uma mulher tem a mesma ação, ela é vista como grossa, ela é exigente, enfim, a gente muda, né? É o mesmo comportamento, mas quando é um homem ou quando é uma mulher, isso tem visões diferentes. Tem uma série, vou citar uma série aqui já, Coisa Mais Linda, que tá até fazendo muito sucesso. Aí eu vi no Instagram, enfim, diversas citações. E aí tem uma fala, né, da Malu, que é uma das principais, que fala isso. Justamente, olha, acho que eu vou ser mais arrogante, eu não lembro exatamente qual é o termo que ela usa, mas ela fala, para vocês homens tem funcionado muito bem, então por que não? E assim, a gente tá falando de Brasil, né? Sim. Porque se a gente for olhar, existem alguns países que ainda hoje falar que uma mulher vai estudar ainda é absurdo, enfim, tá aí Malala, né, que tem uma história de lutar pela educação das mulheres do país dela, enfim. Então, a gente tá mal, mas tem lugar que tá pior também, né? Então é muito sério, não é algo regional, digamos assim, Uhum. é um problema do mundo, né? Você é do RH, né, Emily? Você já, e assim, em algum tipo de trabalho seu, durante, né, sua jornada de trabalho aí, em todas as experiências, você já sentiu que você foi diferenciada, tipo, esse trabalho não vai para Emily, porque não falavam que era mulher, mas você sentia que era assim, ou não confiavam em você, algum trabalho por você ser mulher, já sentiu em algum momento isso, assim? Eu não sei se especificamente um trabalho, um projeto, alguma coisa, mas tem uma diferença quando você dá uma opinião, por exemplo. Às Uhum. vezes você está numa equipe e você dá uma opinião, e se um cara dá a mesma opinião, ela tem mais peso, né, do que a minha, no caso. Ou quando você está, por exemplo, numa reunião, enfim, e aí você tem menos espaço para falar, você tem menos oportunidade de fala. Então, assim, eu não consigo lembrar de um projeto específico, alguma coisa, mas existem outras ações, né, no dia a dia ali que a gente sabe que muitas vezes é desacreditado, né, por vir de uma mulher. Eu me lembro que a gente conversava muito sobre isso quando a gente trabalhava juntos e você sempre falava algumas coisas tipo, às vezes eu falei uma ideia e um homem ali da reunião falou a mesma ideia que eu, mas aí quando ele repetiu o que eu disse, ela foi ouvida. Às vezes acontece muito disso, né, nas organizações, Acontece. principalmente se tratando, né,
dessa visão que às vezes é muito machista e que é um machismo velado, né? Porque as pessoas não se consideram machistas hoje porque acham que podem fazer um escarcéu. Daí é um machismo meio velado, né? Tipo, eu não sou machista, mas as atitudes são totalmente diferentes, assim, né? Sim, sim. E é muito isso, assim, desde ter mais credibilidade na fala até você trazer uma ideia e a pessoa querer explicar para você a sua própria ideia. Começa, acabei de dizer isso, fui eu que falei isso, por que você está me explicando? Não entendi. Tô entendendo. Você trabalhou muito com recrutamento e seleção, então trabalha muito com gestores ainda hoje, né? Você pode me falar assim, qual foi uma das perguntas mais machistas que você já ouviu numa entrevista ou que um candidato te fez, às vezes uma pergunta totalmente assim, ué, né? E como que você lidou com isso, né? Como que você também daria uma dica para as mulheres que trabalham com RH a lidar com perguntas machistas ou um gestor que faz uma pergunta machista para uma candidata mulher? Como que administra isso? Eu já ouvi muita coisa como candidata, como recrutadora, enfim, a gente ouve algumas coisas estranhas. E já ouvi muita história de amigas, de pessoas que eu conheço que ouviram coisas muito estranhas também. Eu, particularmente, uma coisa que eu percebo e que, enquanto recrutador, eu sei que nem sempre faz sentido essa pergunta, é que eu namoro, né? Eu moro junto com meu namorado, e todas as vezes que eu falo que eu namoro, me perguntam qual é a função dele, o que ele faz, e é quase mais importante o currículo dele do que o meu. E aí eu fico, gente, mas sou eu que tô na entrevista, não é para ele a vaga, né? Deixa ele quietinho, não tem nada a ver com isso. Ele tá com o emprego dele lá. Ele tá empregado, ele não tá pedindo, não. E eu já vi pessoas comentarem que receberam perguntas do tipo: você pretende ter filhos? Não, não pretendo agora. Qual método contraceptivo você usa? E assim, a não ser que a empresa vá pagar para a pessoa a pílula, ela que a dura, o DIU dela, eu não entendo por que isso faz diferença, né? Não, não faz sentido. Enfim, muitas perguntas, principalmente para mães, eu acho que dá para fazer um parêntese só do que as mães escutam de absurdo, porque é muito presente, assim, desde tá, mas e se a criança ficar doente, quem vai cuidar? Quem fica com seu filho? Você tem onde deixar o seu filho? Que horas que você deixa o seu filho na escola? E se ele ficar com febre? Enfim, uma série de questões que a gente sabe que os pais não recebem essas mesmas perguntas, né? Quando eu recebi perguntas que me deixaram desconfortáveis, eu sempre tento meio que sair pela tangente, sabe? Respondo meio por cima, porque eu acho que tem coisas que a gente não tem que ficar entrando no detalhe, mesmo que seja uma entrevista de emprego, eu acho que tudo tem limite, né? Se é a sua vida pessoal, enfim, não tem porque você abrir tudo numa entrevista de emprego, você tem que falar das suas competências, da sua experiência, isso sim é importante. E se a pessoa, sei lá, insiste e tal, eu até questionaria, né? Será que é importante mesmo a gente seguir nesse assunto? Não me sinto confortável em falar sobre isso, acho que não precisa, enfim. Eu não sei se você já passou por uma situação em que, quando o gerente, o gestor da vaga divulga essa vaga, ele pede para que as mulheres não sejam candidatas, né? Como que o RH tem a vaga, abre a vaga e daí, não é para ser mulher, né? Como que lida com isso? Isso é muito difícil. Eu acho que assim, é nosso lugar de falar e de se posicionar, né? Quando eu abro uma vaga, eu preciso saber quais competências essa pessoa precisa ter, quais conhecimentos, quais experiências. E aí eu vou procurar isso no currículo da pessoa. Eu não vou procurar o nome dela, se é bonito ou se é feio, a idade, ou se é homem ou se é mulher, ou trans, enfim, o que seja. Então, eu acho que é importante a gente ter também esse lugar de falar e de posicionar isso com os gerentes, enfim, com os gestores que estiverem abrindo a vaga. Mas eu acho que a questão é essa, assim, a gente provar que, independente de algumas características, se a pessoa tiver aquela competência ou se ela tiver o conhecimento, enfim, ela se encaixa tecnicamente na vaga, não faz diferença, né?
E aí, independente da vaga que for, porque, enfim. Galera, a gente vai encerrando por aqui, porque a gente vai ter uma parte 2 desse vídeo falando ainda sobre assédio sexual, feminismo, na próxima semana, no mesmo horário, ao 12h12, aqui no canal. Então, curta esse vídeo aqui se você curtiu, se inscreva no canal, ativa o sininho aqui, compartilha com a galera para que dá uma moral lá pra gente, um biscoito. E na próxima semana, nesse mesmo horário, a gente vai fazendo a parte 2 desse vídeo. E também siga a gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram. Lá tem um vídeo no GTV com a Emily com uma brincadeira super da hora sobre frases machistas. Então, beleza? A gente se vê semana que vem. Falou!